Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, no tempo que você estiver aí assistindo essa nossa gravação. Nós estamos em mais um mês do Projeto Débora, Mães de Joelhos, Filhos de Pé, e essa reunião está acontecendo no dia 22 de outubro de 2024. É um prazer poder estar aqui trazendo uma reflexão para vocês. Eu gostaria de começar essa reunião com uma oração, tempo diferente. Nosso, como mães, nós vamos estudar aí a responsabilidade de ser mãe, e nós temos tantas atribuições, tantas aflições, e eu quero, antes da gente começar a falar sobre o assunto que eu trouxe, que a gente pudesse ter um tempinho de oração. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidas como mães neste lindo projeto, Pai. Um projeto onde o Senhor separou mulheres, começou lá no coração de homens, mas o Senhor separou mulheres, mães, para estarem conduzindo no mundo inteiro. Que o Senhor possa ministrar nos nossos corações a cada dia, que possamos ser audaciosas, corajosas para estar enfrentando as garras de Satanás, as portas do inferno, Senhor. Que nós possamos ser audaciosas para estar protegendo os nossos filhos em oração e aprendendo hoje sobre a responsabilidade de cada uma de nós, sem culpa, sem frustração, sem peso, mas com leveza, ó Pai, na certeza de que o Senhor está conduzindo todas as coisas, inclusive, ó Pai, dentro do nosso lar, na nossa família, nas nossas dificuldades. Sabemos que cada uma de nós aqui enfrenta as suas lutas. Por isso, em nome de Jesus, Pai, ministra no nosso coração tudo aquilo que o Senhor precisa e deseja falar para consertar rotas familiares, rotas dos nossos filhos, em relação a nós, em relação à nossa família. Em nome de Jesus. Amém. A gente está estudando aquele livro, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam. Esse mês eu percebi que é um livro bastante denso, né? Este mês, o que que nós pensamos? Eu estou fazendo um fechamento desse livro. Para o mês que vem, que é o último mês do ano, onde a gente vai ter a nossa última reunião, a gente poder trazer uma palavra de final de ano, de encorajamento para vocês estarem enfrentando aí todo o final do ano e o ano vindouro, né, que se aproxima. Mas hoje, então, a gente vai fazer o fechamento. E o livro é esse daqui, eu até não tinha separado ele. É esse daqui, ó, verdade. É que aqui, de longe aparece, né, ó. Mentiras em que as mulheres acreditam e verdade que as libertam. E aí hoje o tema que a lição que a gente estava estudando era a responsabilidade de ser mãe. Eu quero trazer para vocês o quê? A maternidade é uma das missões mais árduas e nobres do mundo. Nós sabemos disso. As mães que têm o padrão de honradez muitas vezes está fora dos holofotes e das redes sociais. E nós sabemos a luta que é dentro do nosso dia a dia, né? Nós sabemos que, principalmente as mulheres aí, as mães que têm jornadas duplas, triplas, né? Mulheres que trabalham, às vezes trabalha 6, folga um dia, às vezes mulheres, né, trabalham 7, folga, tem aquelas folgas malucas, e cada uma sabe a sua luta. Mas há mulheres que são verdadeiras heroínas na igreja e entre as amigas, mas colhem derrotas terríveis dentro do seu lar. É para você que hoje eu também quero falar. Alcança o apogeu da glória na vida profissional e financeira, mas perdem os seus filhos dentro de casa. Ao passo que a gente vai convivendo com muitas mulheres, a gente vai descobrindo quanto este número tem sido grandioso. Por isso que a gente louva a Deus para cada filho que está na igreja. O quanto é difícil muitas vezes, né? Às vezes a mãe está ali, o pai, a família, mas o filho às vezes foi se desgarrando por algumas questões e isso aflige, isso assola o coração de uma mãe. Elas juntam riquezas, ajuntam tesouros e constroem verdadeiros impérios econômicos, mas arrebentam com a vida emocional dos filhos. Às vezes, a gente é pesada sem perceber, né? Eu costumo estar sempre dialogando muito dentro da minha casa
E eu gosto de falar que entre nós, né, mulheres do Débora, e mesmo que vá para o YouTube, eu prefiro ser sempre muito transparente. Meu filho está aí atingindo, já está trabalhando, né, já atingiu a maioridade, já está dirigindo. Para a gente tudo isso é bastante novo, mas o quanto ainda tem também coisas nele. Esses dias atrás ele veio para mim, ele falou: Mãe, como a régua que você tem de exigência é alta comigo. E aí eu falei, poxa vida, né? Às vezes a gente fala tanto de amor, às vezes a gente ensina a respeito de tanta delicadeza, e às vezes sem perceber, a gente vai ao automático, né? Então isso faz com que eu faça o quê? Sem problema nenhum, não vou ficar frustrada, não vou nada, fui pedir perdão, quis ouvir um pouco mais tudo aquilo que ele tinha a me dizer. Retrocedi um pouquinho, entristeci, fiquei um dia e meio aí em oração e a gente fica triste porque o nosso coraçãozinho humano não quer errar, né? Mas eu acolhi, falei, filho, eu quero te pedir perdão, né? E aí a gente senta e a gente tenta entender o que está acontecendo, por que que também eu estou agindo assim. Então, isso eu queria falar, porque às vezes, sem a gente perceber, a gente arrebenta com o coração deles, né? A gente faz com que eles prefiram ficar lá fora do que ficar dentro de casa. Faz com que eles prefiram os amigos do que nós, os pais, tá? Então, o sucesso mais cobiçado, às vezes, tem um gosto amargo, quando o seu preço é o fracasso da família, tá? Eu vivi isso, né? Tive muito sucesso na área jurídica onde eu atuei, ganhei muito, graças a Deus, mas larguei tudo, porque eu falei, gente, eu não conseguia assoviar e chupar cana, né? Então eu falei, olha, não dá, não consigo. A exigência que eu tinha profissional era muito grande. Então, assim, mas muitas mulheres, elas preferem estar agindo dessa forma, né? Se entregando de forma integral para o trabalho e acabam encontrando um fracasso familiar. É um preço muito alto que se paga. Então, não podemos construir nossas vitórias sobre os escombros da nossa própria casa. E isso vem, é uma chamada realmente para você, para mim, para que a gente possa o quê? Repensar um pouquinho. Né? Repensar, eu queria trazer essa palavra para você poder repensar as suas prioridades. O que você tem dado realmente dentro da sua casa? O quanto você tem dado, qual a qualidade do que você tem dado dentro da sua casa, seja para o seu marido, seja para os seus filhos. Às vezes a gente acha, né, que a gente está atingindo os corações, mas às vezes a gente não está, às vezes a gente está distante, porque a gente vai agindo muitas vezes no automático. Então, ser mãe é mais do que gerar, é dar exemplo, é ser espelho, é ensinar com amor, confrontar com doçura, disciplinar com equilíbrio e temperar encorajamento com disciplina. Olha só que árduo, né? É uma frase, eu procurei palavras doces para eu escrever aqui, mas ao mesmo tempo são palavras de muito peso no sentido, né? Nos compete muitas coisas. E para a gente poder ser exemplo, ser espelho, confrontar com doçura, que às vezes nos falta, porque às vezes o dia a dia nos sufoca, nos engole. Não é todo momento que a gente está doce. Disciplinar com equilíbrio, temperar com encorajamento, né? Às vezes a gente vai disciplinar e a gente fica disciplinando e a gente, sem perceber, a gente é pesado, né? Então a gente tem que ter o tempero que vem realmente do Senhor. Então, isso tudo é o quê? É com base de oração. Por isso que nós aqui, por isso que eu falo que esse ministério, ele nos abraça, né? Porque, assim, é uma mãe orando pela outra, é uma mãe orando pelo filho da outra, porque a gente sabe o quanto é difícil esse mais que gerar, né? Então, ser mãe é não substituir por presença por presentes, nem responsabilidades por privilégios. Às vezes a gente vai dando tanto privilégios para os nossos filhos que lá fora eles não vão encontrar. Eu percebo muito, eu sou de uma geração onde eu não sou de uma geração onde eu vejo que às vezes tem gente que fala, nossa, eu passei muito mais dificuldade que você. Eu já vejo que eu passei dificuldade, né? Eu digo assim, dificuldade no sentido assim, meu pai não ia me pegar no metrô,
né? Tudo bem que hoje a violência tá demais, mas assim, a gente hoje tem algumas facilidades, a gente traz alguns privilégios para os nossos filhos, que às vezes a gente poda eles de sofrer e de sentir a dor na própria pele. E o sofrimento traz crescimento. Né? Quantas de nós aqui, até hoje, de repente, ainda toma metrô, toma ônibus, toma trem, né? E às vezes os nossos filhos a gente vai dando alguns privilégios para eles, e quando vem a vida assolando lá no trabalho, não vai ter privilégio. Então a gente precisa dosar, precisa a responsabilidade de ser mãe, ela precisa ser muito aos pés da cruz, né? Então eu falo mais para as mães de filhos pequenos, né, da tenridade ainda, que a gente muitas vezes quer e preencher, né, a presença com muitos presentes. Isso também é um cuidado muito, muito gigantesco, né? Eu confesso que quando a minha filha era menor, que eu ganhava mais e eu comprava. Por quê? Porque eu me doava tanto no trabalho e eu me sentia culpada. Né? Então, por eu me sentir culpada, eu queria trazer presentes. E aí eu fui vendo que ela foi crescendo e ela estava sempre querendo mais, 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 e ela nem valorizava o que ela tinha, né? Então a gente precisa achar o equilíbrio em tudo isso, até para quem é vovó, né? Às vezes a vovó vai lá e atola a criança aí de presentes. Então a gente precisa tomar cuidado. Há mães que tentam compensar a ausência do lar com concessões exageradas dos filhos. Então, às vezes, ai, faz, é melhor, né? Ai, não dá, sabe? Não dá. Porque às vezes é mais fácil a gente falar sim, né, do que ficar ouvindo lamentação. Há aquelas que, em nome do amor aos filhos, deixam de corrigi-los e discipliná-los no tempo certo e com a dosagem certa. Então, às vezes, a gente vai percebendo algumas coisas erradas e às vezes a gente vai deixando para lá, né? Aqui em casa a gente dividiu muito certeiro, assim, de uns anos para cá, um pouco antes da pandemia, a responsabilidade na educação, exatamente falando assim, no geral, da minha filha é minha e a do meu filho é do meu marido. Por quê? Porque eu falei, eu queria criar ele de uma forma diferente, um pouco mais rígida. E aí meu marido falava, não, peraí, não é assim, né? E aí a gente foi mudando, foi mudando, foi mudando. E às vezes ainda hoje, né, eu vejo algumas coisas e eu acho ele, digamos assim, um pouco frouxo, né, para alguma coisa. E aí eu vou falar e aí eu percebo que eu vou numa dosagem pesada, eu vou numa dosagem errada. E aí eu tenho que voltar, né? Por isso até que ele virou e falou: "Mãe, a sua régua, a sua medida é muito alta para mim", né? Então a gente sem perceber, a gente está dentro da igreja, a gente está ali, só que às vezes a gente exige, né, demais, né? Ou então deixa de corrigi-los, né? Por falar: "Ah, não, deixa", né? "Ah, deixa a vida, eu já ensinei, já eduquei", né? A gente é mãe, a gente tem sempre que estar falando, sempre que estar dando uma pinceladinha com amor, porque a mãe é um papel incrível, né? A gente sabe que muitas vezes a gente consegue tocar ali, mas é com muito amor. Não poucas mães, em nome da liberdade, não colocam limites para os filhos, empurrando-os assim para uma licenciosidade perigosa. Ou seja, às vezes a gente vai abrindo e vai permitindo algumas coisas, e quando a gente vê, muitas coisas já entraram dentro do nosso lar, muitas coisas mundanas já entraram e já absorveram a mente dos nossos filhos. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu falo, muitas mães falavam, você vai ver quando o filho crescer, como modifica mesmo, né? Hoje eu estou experimentando um rapazinho aí crescido que entra, sai, volta meia-noite, né? E aí, para a gente, assim, tem sido tudo muito diferente, porque é, é, são momentos completamente diferentes, né? De você ter um filho trabalhando fora, tudo. Mas a gente ainda toma muito cuidado. Olha, quais são o seu tempo, por que o seu horário, o que realmente está fazendo, o que realmente está vivendo, como está a sua vida espiritual. A gente fica rondando ali porque a gente sabe que a mente vai abrindo,
E vai abrindo para a faculdade, vai abrindo para essa geração nova, vai abrindo para essa liberdade que hoje nada é tão problemático, nada é. Ah, imagina, não estou faltando respeito. Essa geração é meio diferente, um pouco assim, né? Há aqueles que super protegem os filhos, deixando-os despreparados para os embates da vida. No outro extremo, há mães que esmagam os filhos, jamais tecendo-lhes um elogio e nunca expressando a eles o seu afeto, né? Então, muitos deixam eles despreparados, né? Falam, o Isamitiba sempre disse, né? Filhos que são como parafusos de Maria Mole, né? Conforme você vai apertando, o parafuso não pega de jeito nenhum. Por quê? Porque criamos filhos e a gente fala hoje filho Nutella, né? Filho Nutella, nossa, eles morrem de dor, tudo eles. Hoje eu vejo, eu falo, gente, como é que pode, né? Eu vejo assim os jovens muito mais moles, né, do que a gente sempre foi, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado nesse despreparo para os embates da vida. E outras que às vezes têm uma rigidez tão grande dentro de si que acabam esmagando, né? Não expressam nenhum elogio e eles precisam disso, né? Esses dias o meu filho falou assim, que foi o dia que eu fiquei um dia e meio mal, ele falou assim: mãe, para você, você esquece que eu estou vivendo algumas coisas pela primeira vez na vida. E acho que a gente vem com esse intuito, né, meio que de proteger, meio de, né, um misto de preocupação, e a gente acaba achando que ele já está muito vivido, né? E sem eu perceber, né, que ele falou, mãe, é a minha primeira vez que eu estou vivendo, calma, né? E aí eu falo, puxa vida, né? Então essa mensagem, ela fala primeiro ao meu coração. Tá? A Bíblia fala que Eli fracassou em não corrigir os seus filhos. A gente sabe ali a vida do profeta Eli, que ele fracassou, acabou largando seus filhos e ele mesmo acabou morrendo, né? Então aprendemos que não basta andarmos com Deus, nós precisamos, como mulheres, sermos sábias para que possamos juntas aqui com os nossos maridos colocar a nossa casa em ordem. Então a gente precisa estar sempre muito ali, ó, muita conversa com o marido, muita conversa para falarem a mesma linguagem. Não basta apenas dar aos filhos a melhor formação acadêmica e a mais abundante provisão. Nós precisamos, sobretudo, forjar os nossos filhos com um caráter íntegro, inspirando-os pelo seu testemunho a conhecerem a Deus e a viverem em novidade de vida, inspirando-os pelo testemunho de quem? Nós. A gente tem que ter testemunho dentro de casa, né? Quantos pais, quantas histórias que a gente sabe de ministério infantil. Ah, mas a minha mãe grita com meu pai. Ah, o meu pai chega em casa, meu pai não faz nada, tia. Meu pai chega lá, minha mãe fica louca, começa a gritar com ele. Então a gente vai sabendo histórias das crianças, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente não dá testemunho nenhum. E às vezes o filho ele chega e não respeita a gente porque nem a gente não respeitou, né? Antes a gente não soube ouvir, a gente não soube dar atenção, e às vezes a gente quer atenção, né? E isso eu falo não é só para o pequeno, é para o filho casado, né? Quando a gente é uma troca, a gente dá amor, a gente recebe amor. Isso é básico, é tão simples, mas às vezes parece assim que a gente vai vivendo, eu falo de novo, na rota do automático que a gente se esquece dessas coisas simples, né? Então a gente precisa estar testemunhando como tem sido o seu caráter, como tem sido lidar dentro de casa com o seu marido, né? A gente precisa inspirar os nossos filhos que eles têm o desejo de viver essa novidade de vida em Cristo. Os pais também não podem provocar os filhos a ira, nem tratá-los com amargura. Não podemos, com rigor desmensurado, nem com a liberdade e liberalidade excessiva, deixá-los desanimados. Ao contrário, devemos criar os filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. A maternidade, ela é a maior, ela é a responsável, aqui o meu está bem em cima, é a maior contribuição que podemos dar à sociedade. Nós estudamos, quando a gente estuda um pouquinho a respeito de família, de sociedade, de igreja, a gente vê que o quê? É dentro de casa onde o ser humano ele é formado. Os princípios básicos. A casa ele é o grande refúgio.
A casa, ela é a estrutura onde vai conectar coração de pais, de mães, com Deus. É a conexão, ela é existente, ela se fortalece ali, os vínculos se fortalecem ali. E hoje a gente começa a perceber o quê? Quantas pessoas aí pela rua estouradas, né? Pessoa estourada, desesperada, e aí você fala, meu Deus, por quê? Porque às vezes aprende tudo aquilo dentro de casa, né? Então, às vezes a gente fala, ai, nossa, o mundo está perdido. As famílias estão perdidas, né? Não tem mais uma estrutura familiar benéfica, rica, forte, né? E a gente consegue perceber onde há fracasso familiar, há fracasso de cada indivíduo. Se você tem uma família forte, você vai ter um indivíduo forte. Isso é por estatísticas que dizem isso. Tá? Uma família edificada sobre Deus é o mais firme pilar de uma sociedade justa e ordeira. A gente pode ver, né? Quando a gente está dentro da igreja, a gente não vê que é tudo bonitinho, né? Todo mundo ali é bonito, na igreja ninguém fala alto, todo mundo pede licença, quando esbarra pede desculpa. Na igreja é um ambiente lindo, não é? E aí quando a gente sai da igreja, que a gente vê as pessoas como realmente são. E aí eu fico pensando, já pensou se toda a família, né, que é edificada realmente no Senhor, vivesse, né, pudesse tomar o mundo inteiro e a gente pudesse viver tudo aquilo que a gente vive dentro da igreja fora, que maravilha que seria, ia ser muito mais leve, né? O mundo, ele é um reflexo da família. Então, atacar a família é assolapar os alicerces da sociedade. E é o que Satanás mais quer, ele quer destruir a família. Então, que nós possamos ter famílias que se levantem e põem as mãos à obra, cumprindo cada qual o seu dever e assumindo sua imensa responsabilidade. Então, assim, às vezes a gente está abrindo brechas, brechas mesmo, com aquilo que os nossos filhos estão assistindo, com aquilo que os nossos filhos estão vendo, com a não exigência deles irem para a igreja, né? Então, às vezes, tem época que as coisas da igreja vão se tornando chata, mas a gente precisa trazer eles para perto, precisa. O filho mais velho, e aí, o que está acontecendo? Não foi mais? Poxa vida, eu plantei a semente e tal. Sabe? E conversando, conversando. E eu quero trazer para vocês um pouquinho de Bíblia agora. Temos uma grande tarefa em criar filhos que não se encaixem neste mundo e que apenas sobrevivam nele. Afinal, nossos filhos serão usados para mudar o nosso mundo. Ou seja, em Romanos 12, 2 diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós temos a grande responsabilidade de criar filhos que não se encaixem no mundo, né? Então, quando os nossos filhos vêm e eles falam, ah, eu não consigo ter amizade, ah, eu não me sinto bem em tal lugar. Filho, é isso mesmo. Isso é vida. Isso é vida. Ah, mãe, mas nossa, meus amiguinhos só falam palavrão. Olha, é isso mesmo. Que bom que você não está nesse meio, né? E a vida é dura mesmo. Tá se sentindo sozinha? É isso mesmo, né? Então, Deus, vamos orar aqui, porque Deus vai trazer uma amizade que seja, sabe, boa para você. E nisso a gente vai trabalhando. Eu queria que você, aí na sua quietude mesmo, com o microfone fechado, quando a gente for ler os versículos bíblicos, que você possa ler junto comigo, né, para sua mente fixar. Então, nós temos a responsabilidade de proteger os nossos filhos até que eles tenham espiritualidade madura para resistir às influências maduras, ou seja, nós temos a responsabilidade de proteger. Depois que eles se casam, depois que eles já são maduros, a gente já não tem muito mais aquela responsabilidade de proteger, né, dessas influências, mas a gente pode, por isso que eu falo, orar e tá sempre falando um pouquinho. Salmo 101, de versículo 1 a 3, que você possa ler aí. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam. Não me apegará, não se me apegará a mim. Então, aqui, né, é a responsabilidade da gente poder ter ali os nossos filhos, né?
resistindo às influências do mal, né? Romanos 16, 19 diz: Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Portanto, alegro-me por vocês. Quero, no entanto, que sejam sábios em relação ao que é bom e puros em relação ao que é mal. Então, é algo que a gente tem que estar sempre falando, mesmo que seja um filho mais velho. Filho, olha aqui, ó, você sabe, olha aqui, ó, né? Tenho ouvido falar da obediência de vocês, portanto, alegre-me, né? Quero, no entanto, que você saiba, né? Que você possa cuidar do seu coração, né? E aí a gente consegue ir aos pouquinhos falando aos nossos filhos. Temos a responsabilidade de ter temor ao Senhor e uma relação vital de intimidade com Deus para preparar nossos filhos a resistirem à cultura secular e fazer diferença em nosso mundo. Salmos 92, 13 a 15 diz: Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ou seja, nós temos a responsabilidade de ter temor ao Senhor. Nós começamos ali com uma intimidade ao Senhor. Não adianta nada. Nós não temos, se a gente não tem unção para estar falando dentro da nossa casa com amor, com zelo, para estar orando, para estar se dedicando à palavra do Senhor, como que os nossos filhos vão florescer, né? São sementinhas que a gente vai lançando dia a dia. Provérbios 9, 10 e 11 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo entendimento. Porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te aumentarão. Os pais não podem forçar os filhos a caminhar com Deus, mas podem dar o exemplo de devoção e cultivar um ambiente em casa que crie apetite por Deus e seja propício para a nutrição espiritual e o crescimento de seus filhos. Aqui eu acabei deixando junto ali, né? Mas aqui está dizendo que a gente tem que deixar os nossos filhos com gosto de vontade de voltar para a igreja. Às vezes a gente, é aquela velha palavra, né? Às vezes a gente acaba trazendo algumas ocasiões, alguns fatos de igreja para dentro de casa, os nossos filhos acabam ficando com aquilo. Ah, lembrei uma questão. A minha filha, ela se batizou nesse domingo, uma florzinha, graças a Deus, tudo. E aí ela me pediu, ela falou, mãe, eu quero trabalhar no Ministério Infantil. E aí eu falei, ah, que legal, vai ter o Sábado Feliz, que na nossa igreja é um dia que eles fazem um dia todo de brincadeira, que teve no Dia das Crianças. E aí eu falei, ah, eu convidei ela, falei, filha, a mamãe pode trabalhar nesse dia, se você quiser ir, ah, eu quero. Aí nós fomos, então nós oramos. Eu queria trabalhar na cozinha e ela queria trabalhar com os pequenininhos, mas eu não quis pedir para minha líder, a Marta, porque eu não acho justo, né? Eu acho que ela está formando tudo ali e eu falo, olha, eu estou disposta. E aí a gente orou e ela falou, ai mãe, já pensou se eu cair com o maior? Eu falei, Deus vai te dar, né, estratégia para você trabalhar. E aí eu caí na cozinha onde eu queria e ela caiu com as criancinhas da mais tenra idade, que era a turminha de 4 anos. Então foi a coisa mais linda, né? E aí ela foi, trabalhou, tal, isso e aquilo. A minha maior preocupação, quando eu a levei para a igreja, foi com quem ela estaria trabalhando, sabe? Se a minha preocupação é se aquela pessoa que está ali vai motivá-la ou desmotivá-la. Vai falar mal de igreja ou vai falar bem? Porque isso detona. A gente vê quantos filhos hoje são detonados, não querem saber de igreja porque foram, sabe, tiveram a visão de que igreja é um porre, que igreja é coisa muito ruim, que é tudo falsidade, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente leva. Eu tenho um pacto com meu marido de que a gente não traz histórias de igreja, não trazemos, até por uma questão de respeito a eles. Né? Não é só pelo fato deles serem filhos de pastores que eles têm que viver intensidade de igreja. Eu quero que eles tenham uma vida normal. Eu quero que eles vão para a igreja, da igreja eles têm um lar dele, no lar deles a gente vai falar sobre amigos de escola, sobre, sabe, sobre outras questões. A gente não fica 24 horas falando de igreja. E quando tem alguma coisa, os meus filhos não sabem. Sabe, eles não sabem problema de igreja, não sabem, porque eu tenho que cuidar, eu sou responsável,
sabe, pelas emoções, por aquilo que eles recebem, eu penso, sabe, e às vezes os filhos se afastam, às vezes os filhos estão machucados, às vezes os filhos não suportam a igreja, porque às vezes os pais viveram de uma forma tão religiosa, se dedicando tanto à igreja, deixando os filhos de lado, né? E aí, às vezes, eles pegam esse exemplo e falam: Poxa vida, né? Os meus pais não deram atenção, ficaram o tempo todo olhando para a igreja. Então, é uma coisa muito delicada, que a gente tem que tomar muito cuidado. Salmo 144, 12 e 15. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas e milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma nem aborto, não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Essa palavra está dizendo que os pais não podem forçar os filhos a caminhar com Deus, mas podem dar exemplo de devoção para que eles possam cultivar, né? Para que a gente crie dentro das nossas casas um ambiente para que eles tenham vontade de estar com a igreja. E não é falando, às vezes é muito mais atitude, né? Eu falo muito no curso que eu dou de experiência do lar que a honra, ela é atitude. Então, se eu quero que o meu filho se sinta honrado, para que eu seja honrada, eu tenho que ter a atitude de honrá-lo antes, né? Por isso que quando Jesus lava os pés dos discípulos, né, é a atitude que ele teve para ele honrá-los, né? Então a gente precisa ter mais atitudes, tanto com os nossos filhos, nossos maridos, nossos familiares, tá bom? Tá acabando. Isaías 54, 13 diz: E todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Mateus 5 diz: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, vocês são tempero. Vocês, mães, têm Deus, assim, quando a gente nasceu, Deus veio e faz assim, nos capacitou. É diferente quando uma mãe está em casa, o cheirinho da casa, o toque, sabe, as janelas abertas, tudo. A gente dá um toque diferente. A gente é sal, a gente é luz, a gente tem esse primor que Deus nos deu. E muitas pegam isso e jogam no lixo, né? No meio da gritaria, no meio da impaciência, no meio do nervosismo. Então, você, mulher, se valorize e fale: Senhor, eu quero experimentar tudo isso e eu quero poder ser uma pitadinha, sabe, de esperança, de luz, de alegria dentro da minha casa. Por quê? Porque dentro da minha casa vai transbordar lá para fora e a gente está contribuindo com o mundo. Então, atenção para o padrão de vida que os nossos filhos, que o meu e o seu filho têm andado. Qual estilo de vida eles vivem? E se há rejeição para com a palavra e pelos caminhos de Deus. Talvez eles não conheceram a Deus. Talvez só nos acompanharam na igreja enquanto pequenos. Busque em Deus que eles tenham alcançado salvação. Meu marido vive falando, que ele fala, às vezes são crianças que foram carregadas para a igreja, né? Então, se às vezes está tendo um padrão de vida, né, está tendo um estilo de vida, se há rejeição à palavra do Senhor e aos seus caminhos, a gente precisa experimentar, né, chegar junto para poder detectar se houve salvação realmente, ou se houve só um acompanhar de paz. 2 Coríntios 5:17 é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se as coisas já passaram, eis que tudo fez novo. Se está andando em velhice, se está andando imundo, é caso de se pensar. E por fim, cada indivíduo é responsável por sua própria caminhada e obediência, independentemente de que tipo de paz teve.
Cada pessoa vai prestar contas a Deus por suas próprias escolhas. Jeremias 31, 29. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todos aqueles que comeram uvas verdes se mancharão. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Aqui a gente aprende, né, que cada um vai chegar um tempo, por isso que nos cabe, né, como pai, como mães, a gente estar realmente colocando os nossos filhos nos caminhos do Senhor, porque vai chegar um tempo onde vai ser duro demais, né, onde cada um vai estar ali pagando pelos seus próprios pecados. Vamos orar? Santo Deus, obrigada. Obrigada por esta palavra que vem, nos enriquece, nos traz tanto entendimento, nos traz leveza, porque nós, como mães, às vezes, nós estamos tão preocupados em acertar que às vezes nós pesamos demais, às vezes nós deixamos de lado algumas coisas que são importantes. Ai, nos dá o equilíbrio para poder trazer o equilíbrio no ensino da palavra, no ensino sobre emoções, na doçura do nosso dia a dia, a paciência com os nossos maridos. Às vezes nós, com tantos anos de casada, pai, às vezes o dia a dia nos cansa, o dia a dia nos frustra, às vezes o trabalho cansativo, a questão financeira, pai, são tantas as questões. E nós abrimos o nosso coração neste instante aqui juntas como mulheres, para estarmos aos teus pés, ó Pai, pedindo a ministração do Senhor no nosso coração, na nossa vida, no nosso entendimento. Renova a nossa mente com o fim de que possamos realmente te agradar, Pai. É o que nós te pedimos. Ministra em cada um dos nossos corações. Nos coloca na rota, no caminho que leva a Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridas. Amém, amém. E a palavra, né? A gente é mãe, mãe é para sempre, né, gente? Mãe, embora a